Você já parou para pensar no que realmente está por trás de um vício? Segundo o médico e autor húngaro-canadense Gabor Maté, que trabalhou por mais de 12 anos com pessoas afetadas pela dependência, a resposta está longe das explicações comuns que ouvimos por aí. Maté nos lembra que a dependência não é uma escolha, não é uma falha moral, nem fraqueza de caráter. Tampouco é falta de força de vontade ou apenas uma doença cerebral hereditária, como muitas vezes a medicina tende a interpretá-la. Na verdade, a dependência é uma resposta direta ao sofrimento humano. Ela surge como uma tentativa, às vezes desesperada, de escapar, ainda que temporariamente, de uma dor profunda e muitas vezes invisível. E isso não é apenas a visão de Maté. A literatura científica e diversas pesquisas corroboram essa perspectiva. A dependência, então, não é algo que se escolhe ou que acontece por acaso. Ela é um reflexo de algo maior: o trauma. Ao iniciar seu trabalho com pessoas dependentes, Maté já tinha 2 décadas de experiência na área da saúde familiar. Ele sabia, com clareza, que as experiências da infância deixam marcas profundas na mente e no corpo adulto. O que ele percebeu foi avassalador. Todos os pacientes com quem trabalhou haviam sofrido traumas intensos na infância. Para Maté, ficou evidente que o vício é uma resposta ao sofrimento, uma tentativa de lidar com feridas emocionais que nunca foram curadas. E o que essas pessoas realmente precisam? Não é julgamento. Não é apenas o controle dos sintomas. O que elas necessitam é de um caminho para curar seus traumas. Porque, no fundo, tudo está ligado a isso, ao trauma. A forma como a mídia, a televisão e a cultura representam as pessoas que lidam com dependências frequentemente é distorcida. O que vemos são retratos de desespero, mas raramente nos mostram o porquê desse desespero. O foco costuma estar apenas na urgência pelo uso de substâncias, sem explorar o que realmente está por trás dessa necessidade. Essa visão limitada cria um problema ainda maior. Essas pessoas acabam sendo tratadas de maneira simplificada e, muitas vezes, desumanizante. São rotuladas como agressivas, manipuladoras ou desagradáveis. Mas a verdadeira realidade delas quase nunca é mostrada. E o que está por trás desse comportamento? São crianças emocionalmente traumatizadas, que cresceram sem conseguir curar suas feridas. Essas pessoas carregam uma dor emocional imensa, oriunda de abusos ou negligências profundas. É uma dor que muitas vezes parece impossível de suportar. Esse sofrimento insuportável leva à busca por alívio, a qualquer custo. E é assim que muitas dessas pessoas encontram nas substâncias ou em outros vícios uma tentativa de escapar. Quando nos perguntamos por que alguém usa drogas ou se envolve em comportamentos compulsivos, a resposta é dolorosamente simples. Elas têm uma ferida emocional que não sabem como curar. E naquele momento, o vício apareceu como a única solução possível. O próprio doutor Gabor Maté vivenciou algo que exemplifica isso. Quando ele tinha apenas 1 ano de idade, sua mãe, temendo por suas vidas em meio à guerra, o entregou a um estranho na rua para salvá-lo. Ele foi separado dela por 1 mês. Embora ele não se lembre conscientemente desse evento, já que o hipocampo, responsável por formar memórias, ainda não estava totalmente desenvolvido, a memória emocional do abandono ficou profundamente marcada em seu ser. Essa experiência, que Maté descreve em seu livro O Mito da Normalidade, deixou nele uma sensação enraizada de abandono e de não ser desejado. Essa é a essência do trauma. Não precisa ser lembrado conscientemente para impactar profundamente quem somos. O desenvolvimento cerebral não é algo rigidamente determinado pelos genes. Ele é moldado pela interação do indivíduo com o ambiente, e um dos fatores mais cruciais nesse processo é a relação emocional estabelecida durante a criação. Para que o cérebro de uma criança se desenvolva de forma ideal, é essencial que ela cresça cercada por pais emocionalmente disponíveis, presentes e em sintonia emocional com ela. Isso significa um ambiente livre de estresse e depressão, onde o vínculo afetivo seja profundo e consistente.
Para entender como tudo isso se reflete em quem você é hoje, existem 4 aspectos principais que influenciam na infância e se fundem para moldar sua forma de funcionar como adulto. Primeiro, o aspecto cognitivo-comportamental. Refere-se à forma como você percebe, sente e pensa sobre situações que causam desconforto, dor ou qualquer emoção negativa. Segundo, o aspecto dos padrões. Inclui comportamentos, pensamentos, crenças e hábitos formados na infância, que muitas vezes estão na raiz de seus problemas atuais. Terceiro, o aspecto genético. Relaciona-se às características herdadas no DNA, como o temperamento emocional, seja ele calmo, agitado, nervoso ou irritado. Quarto, o aspecto do inconsciente coletivo. Abrange influências sociais, familiares, ancestrais e até religiosas, que moldam sua visão de mundo e suas crenças. Esses aspectos formam um mosaico único, uma fusão de fragmentos que compõem quem você é. Você nasce com um temperamento emocional herdado, e ao longo da vida, esse temperamento é moldado pelas experiências que você vive. Cada uma dessas vivências é interpretada a partir da sua percepção, que é influenciada por crenças, normas e hábitos adquiridos ao longo do tempo. Aos poucos, você constrói uma visão de si mesmo, dos outros, do mundo e do futuro. São essas regras e crenças que, na idade adulta, formam uma programação sobre como você pensa ser hoje. O problema é que, muitas vezes, você nem percebe essa programação. Ela opera no automático, guiando suas ações e decisões sem que você esteja consciente dela. É como viver dentro de um padrão que você acredita ser fixo, até que algo o desperte para questioná-lo. Décadas depois, o Dr. Gabor Maté foi diagnosticado com TDAH, algo que ele considera mais uma consequência de seu desenvolvimento inicial do que um transtorno puramente genético. Embora seus filhos tenham crescido em um ambiente muito menos traumático, sem guerra, abuso ou vícios, eles também apresentaram sintomas semelhantes. Maté atribui isso ao seu próprio comportamento como pai. Sua dedicação excessiva ao trabalho como médico refletia um padrão emocional aprendido na infância, marcado pela crença de "eu não sou desejado". Essa ideia não surgiu porque sua mãe não o amasse, mas porque, para uma criança, sentir-se desejada exige a presença emocional dos pais. A ausência emocional, mesmo que não intencional, pode ter impactos profundos. As crianças tendem a interpretar essa desconexão como um reflexo de que há algo errado com elas. Maté conclui que o desenvolvimento cerebral é inseparável das interações emocionais durante a infância. Ele define vício de forma clara e impactante. Vício é qualquer comportamento que proporciona prazer ou alívio temporário, e por isso gera desejo, mas que traz consequências negativas e não pode ser abandonado. Se um comportamento não traz consequências negativas, não é um vício, mas sim uma paixão ou um hábito saudável. Por isso, não existem vícios saudáveis. Se é um vício, ele inevitavelmente compromete a saúde e o bem-estar. O termo adictus remonta à época romana, quando era usado para designar alguém que, por dívida, se tornava escravo de outra pessoa. Essa metáfora permanece atual. Quando somos viciados, nos tornamos escravos de nossos desejos, perdendo o livre-arbítrio. No caso de Maté, seu vício no trabalho era uma forma de tentar provar seu valor, de buscar aceitação e amor. Ele explica que, quando uma criança precisa reprimir suas emoções para manter a conexão com os pais, ela perde a autenticidade. Essa perda está na raiz de muitos vícios. Maté compartilha um exemplo pessoal. Ele era viciado em comprar CDs de música clássica. Gastava milhares de dólares em um único dia, mentia para sua esposa e negligenciava seus pacientes. Em uma ocasião, chegou a deixar uma mulher em trabalho de parto no hospital para satisfazer seu desejo. Isso é o que o vício faz. Torna-se um mecanismo para buscar alívio químico, como o aumento da dopamina no cérebro. Ele também compartilha a história de um jovem paraplégico em Berlim que, após anos de repressão, encontrou força para revelar sua orientação sexual.
Essa história destaca a importância da autenticidade para a cura. Vícios digitais, como o uso excessivo de redes sociais, seguem o mesmo padrão. São impulsionados por uma busca incessante por validação e pela recompensa química da dopamina instantânea. A sociedade, por sua vez, alimenta uma cultura tóxica de desconexão emocional e competitividade exacerbada. Esse ambiente propicia vícios em consumo, alimentação e até relacionamentos. E no coração desse problema está a escolha que muitas crianças precisam fazer, entre serem autênticas ou manterem a conexão com os pais. Quando forçadas a decidir, elas quase sempre sacrificam sua autenticidade. O trauma frequentemente começa na infância, muitas vezes ainda no útero, quando o estresse dos pais já começa a influenciar o desenvolvimento da criança. Nos primeiros anos de vida, os traumas não resolvidos dos pais se transferem para os filhos através das interações diárias. A personalidade que desenvolvemos, em muitos casos, não é um reflexo de quem realmente somos, mas sim uma adaptação às circunstâncias. Essa adaptação pode se manifestar como dificuldades emocionais e físicas na vida adulta. O Dr. Gabor Maté compartilha um exemplo pessoal para ilustrar como essas memórias implícitas nos governam. Ele conta que, certa vez, retornava de um compromisso na Filadélfia sentindo-se centrado e equilibrado. Porém, ao receber uma mensagem de sua esposa informando que chegaria 15 minutos atrasada ao aeroporto, foi tomado por uma raiva inexplicável. Essa reação não estava diretamente relacionada ao atraso em si, mas sim a uma velha sensação de não ser valorizado ou querido, um sentimento profundamente enraizado que foi ativado naquele momento. Como Maté explica, essas memórias implícitas podem moldar nosso comportamento até que tomemos consciência delas. No caso dele, a ideia de não ser querido se transformou em uma necessidade compulsiva de ser indispensável para os outros. Isso o levou a mergulhar completamente no trabalho, estando sempre disponível para seus pacientes e nunca recusando ninguém. Mas esse comportamento teve um custo alto. Seus próprios filhos passaram a sentir que não eram queridos, pois ele raramente estava presente. Sua esposa, por sua vez, ficava sobrecarregada e estressada devido à ausência emocional dele. Essa dinâmica é um exemplo claro de como o trauma e o estresse podem se transmitir de geração em geração, impactando profundamente o desenvolvimento emocional e cerebral. Hoje, vemos um aumento significativo em transtornos de desenvolvimento infantil, como o autismo e problemas de comportamento e aprendizagem. Segundo Maté, esses problemas frequentemente refletem a biologia da perda, o impacto que as rupturas nas relações de apego têm nas crianças. No entanto, em vez de enfrentar as causas fundamentais desses problemas, muitas vezes recorremos a medicamentos e estratégias de controle comportamental. É preciso parar e fazer uma pergunta essencial: o que realmente está acontecendo? Uma criança de 2 anos, ao demonstrar raiva, deve ser acolhida, não repreendida. Quando reprimimos emoções, estamos literalmente empurrando-as para baixo. É isso que a palavra depressão significa: reprimir sentimentos. As emoções reprimidas exercem uma influência significativa no surgimento de doenças. Por exemplo, a supressão da raiva pode contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Estudos mostram que o trauma e o estresse vividos pelos pais aumentam a probabilidade de seus filhos desenvolverem doenças como asma ou transtorno de estresse pós-traumático. Condições como esclerose múltipla e artrite reumatoide também estão frequentemente relacionadas ao trauma e ao estresse emocional. Apesar de os países ocidentais investirem bilhões em sistemas de saúde, as doenças mentais e crônicas continuam a crescer de forma alarmante. O que muitos desses sistemas negligenciam é o papel central que o trauma exerce sobre nossos corpos e mentes. A medicina tradicional frequentemente falha ao tratar as pessoas como um todo, ignorando como a cultura moderna sobrecarrega nosso sistema imunológico, estressa nossos corpos e desequilibra nossas emoções. Essa visão limitada também é evidente no sistema jurídico. Questões como o vício ainda são amplamente mal compreendidas.
Muitas vezes, assume-se erroneamente que as pessoas escolhem ser viciadas, mas o vício é, na verdade, uma tentativa de aliviar dores emocionais profundas. Esses traumas moldam o cérebro, predispondo as pessoas a comportamentos aditivos. Isso não é controverso, é amplamente apoiado por estudos científicos. No entanto, médicos, advogados e juízes ainda raramente reconhecem essa realidade. Nossa cultura estigmatiza certos grupos de pessoas viciadas enquanto ignora que todos nós podemos ter padrões de comportamento aditivo. Como diz o Dr. Gabor Maté, a crença de que o vício é uma escolha é profundamente anticientífica, e embora essa visão devesse ser vista como absurda, suas consequências são tragicamente reais. Muitas práticas e normas culturais são amplamente aceitas porque a maioria das pessoas participa delas. No entanto, ser comum não significa ser benéfico ou natural. Esse é o ponto central do que Gabor Maté chama de o mito do normal. Existe a ideia equivocada de que algumas pessoas são saudáveis, enquanto outras são anormais. Porém, a saúde física e mental não é uma divisão rígida entre o normal e o anormal. Pelo contrário, ela é um espectro. Muitas condições do corpo e da mente são, na verdade, respostas normais a um ambiente que é culturalmente anormal. Como seres humanos, não somos isolados, nem fisiológica, nem psicologicamente. Esses efeitos se estendem pela infância e pela vida adulta, porque somos seres biopsicossociais. Nossa biologia, emoções e contexto social estão interligados e não podem ser separados. As taxas de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, em crianças e doenças autoimunes em geral estão crescendo rapidamente em todo o mundo. Além disso, aspectos da sociedade moderna, como a competição implacável e o isolamento social, agravam esses problemas. Hoje, vemos doenças que antes eram típicas de adultos se manifestarem em crianças. A cultura moderna também desintegrou as comunidades. Vivemos isolados em famílias nucleares, sem o apoio coletivo que é essencial para o desenvolvimento saudável. Isso cria o que Maté chama de um genocídio de autenticidade. Na nossa sociedade, as crianças são programadas desde cedo para abandonar sua autenticidade. Elas aprendem a se conformar, a esconder o que realmente sentem e a se ajustar às expectativas externas. A perda de autenticidade é uma das maiores tragédias culturais de nosso tempo, contribuindo para uma sociedade desconectada emocionalmente e repleta de sofrimento invisível. A doença não é um evento aberrante ou algo anormal. Pelo contrário, ela pode ser uma resposta normal a uma cultura profundamente insalubre. E por cultura, não estamos falando apenas dos aspectos físicos, mas também dos emocionais, políticos e sociais que moldam nossas vidas. Gabor Maté nos convida a refletir sobre uma pergunta fundamental: é possível realmente mudar quem somos? A resposta, segundo ele, não é que precisamos mudar quem somos, mas que precisamos nos tornar quem realmente somos. O ponto central de sua mensagem, algo que ele aprendeu como médico, terapeuta, mestre e ser humano, é que o verdadeiro trabalho não é uma transformação de identidade, mas uma reconexão com nossa essência perdida. A crítica de Maté à cultura moderna é que ela nos desconecta do que teríamos que ser. Contudo, ele também enfatiza que essa reconexão é possível. Aqui estão algumas práticas sugeridas por ele para iniciar esse processo de reconexão. Autorreflexão. Pergunte-se: o que meu corpo está tentando me dizer que eu não estou expressando? Permita que as emoções reprimidas venham à tona. O corpo é uma ponte entre a mente e a essência. Escutá-lo é um passo essencial. Mindfulness. Pratique estar presente. Observe suas emoções sem se apegar à história que elas contam. Em vez disso, concentre-se no que sente no corpo. A presença consciente é uma ferramenta poderosa para dissolver padrões automáticos. Conexão. Busque apoio em pessoas de confiança. Amigos, terapeutas ou grupos de apoio,
como os grupos de 12 passos para dependências. A conexão genuína com outros seres humanos é um antídoto para a desconexão que tantas vezes nos aflige. Exercícios simples. Reflita sobre seus gatilhos emocionais. Pergunte a si mesmo: por que essa situação está me incomodando tanto? Esse tipo de conversa interna pode ajudar a desvendar crenças e padrões ocultos. Essas práticas, combinadas com o auxílio profissional quando necessário, podem abrir o caminho para uma vida mais autêntica e saudável. Maté afirma que essa transformação é sim possível, que ele mesmo já presenciou mudanças significativas em pessoas, até mesmo naquelas enfrentando doenças graves. Para alguns, a doença se torna uma lição que os reconecta com sua essência e, muitas vezes, promove a cura. A desconexão da nossa verdadeira natureza é uma fonte de sofrimento. A dependência, por sua vez, é um processo psicológico e fisiológico complexo, que envolve qualquer comportamento que proporcione prazer ou alívio no curto prazo, mas que traz consequências negativas no longo prazo, e ainda assim é mantido. Perceba que essa definição vai além do uso de substâncias. A dependência pode incluir substâncias como cocaína, metanfetaminas, heroína, fentanilo, maconha, nicotina e álcool. No entanto, ela também pode envolver comportamentos como sexo, apostas, internet, relacionamentos, compras, comida, trabalho, esportes extremos, exercícios, pornografia e outras atividades humanas. Gabor Maté reflete sobre como a definição oficial da Sociedade Americana de Medicina da Dependência apresenta uma visão interessante ao descrever a dependência como um distúrbio primário do cérebro com raízes genéticas. Contudo, ele também critica essa abordagem. Ele não acredita que a dependência seja um distúrbio exclusivamente genético ou puramente cerebral. O problema é que outra ideia popular, a de que o vício é uma escolha consciente, também é profundamente falha. Esse conceito sustenta sistemas legais que punem os viciados como se eles deliberadamente escolhessem sua condição. Se o vício não fosse visto como uma escolha, a lógica punitiva perderia seu sentido. Segundo Maté, os seres humanos têm duas necessidades fundamentais, além das necessidades físicas, desde a infância: o apego e a autenticidade. Apego. O apego é a proximidade com outros seres humanos. É a base para sermos cuidados e cuidarmos dos outros. Como mamíferos, precisamos de conexões para sobreviver. Os sistemas de endorfinas no cérebro facilitam essa conexão. Por exemplo, estudos mostram que, se os receptores de endorfinas de um filhote de rato forem bloqueados, ele não chorará ao se separar da mãe, o que na natureza significaria sua morte. Em humanos, o estresse e o trauma na infância podem interferir no desenvolvimento desses sistemas, explicando por que o uso de substâncias como heroína, que imita a ação das endorfinas, é frequentemente descrito como um abraço caloroso, que gera sensações de amor e conexão. Autenticidade. A autenticidade é a capacidade de nos conectarmos com quem realmente somos, de saber o que sentimos e agir de acordo com isso. Em nossos primórdios como espécie, essa autenticidade era vital para a sobrevivência. Depender apenas do intelecto, ignorando nossos instintos, poderia colocar nossa vida em risco. Porém, quando a necessidade de apego entra em conflito com a necessidade de autenticidade, principalmente na infância, o apego tende a prevalecer. A criança, ao buscar se ajustar às expectativas dos pais ou evitar o abandono, sacrifica sua autenticidade. Essa desconexão de si mesma cria a base para os padrões aditivos na vida adulta. O problema surge quando nossa autenticidade entra em conflito com a necessidade de manter nossos vínculos de apego. Imagine uma criança de 2 anos que fica irritada porque não pode comer uma bolacha antes do jantar. Se os pais, por causa de seus próprios traumas, não conseguem lidar com esse sentimento e acabam transmitindo a mensagem de que crianças boas não podem se irritar, o que acontece? Essa criança não interpretará isso como uma lição de comportamento.
Em vez disso, ela entenderá que crianças que ficam irritadas não são amadas. Para preservar o apego, ela reprimirá sua autenticidade, desconectando-se de seus próprios sentimentos. Esse processo é a raiz de como os seres humanos vão perdendo a conexão com seus instintos e emoções à medida que crescem. O que, em um ambiente natural, seria uma dinâmica essencial para a sobrevivência, no mundo moderno se transforma em uma ameaça. No contexto atual, ser autêntico pode colocar em risco nossos vínculos com os outros. Assim, acabamos abrindo mão de nossa originalidade. Com o tempo, isso nos leva a nos questionar: quem sou eu? De quem é esta vida? Quem está vivendo tudo isso? É aqui que a reconexão precisa acontecer. Esse é o cerne do processo de cura. O que é, então, o trauma? Muitas vezes, pensamos nele como os eventos que aconteceram conosco: o divórcio dos pais, brigas, a depressão da mãe, o alcoolismo do pai, ou abusos físicos ou emocionais. Mas essas são experiências traumáticas, não o trauma em si. O trauma não é o que acontece fora de nós. Ele é o que ocorre dentro de nós como resultado dessas experiências. É o que nos desconecta de nossas emoções, do nosso corpo e do momento presente. Ele cria uma visão negativa de nós mesmos, dos outros e do mundo, além de alimentar uma atitude defensiva e desconfiada. Como explica o doutor Gabor Maté, a verdadeira pergunta é: como esse problema surgiu? Segundo Maté, o problema sempre tem raízes no trauma infantil. O vício é uma forma de lidar com os efeitos desse trauma, oferecendo alívio temporário, um refúgio, mas criando problemas ainda maiores no longo prazo. O trabalho de cura não é apenas reconhecer o que aconteceu há 15, 30 ou 40 anos. Ele envolve identificar como essas manifestações se expressam no presente e trabalhar para superá-las. Isso só acontece ao nos reconectarmos com nós mesmos, restaurando a conexão com nosso corpo e nossas emoções, que se perderam ao longo do tempo. Quando conseguimos essa reconexão, experimentamos o que chamamos de recuperação. Recuperar significa encontrar de novo aquilo que foi perdido. E no processo de recuperação, o que as pessoas encontram é a si mesmas. A perda do eu é a essência do trauma. Por isso, o verdadeiro objetivo do tratamento do vício, da saúde mental e de qualquer processo de cura é a reintegração. A cura raramente é um caminho solitário. A maioria de nós precisa de conexão, apoio e orientação para superar os desafios do trauma e restaurar a autenticidade. Cura não é sobre consertar algo que está quebrado. É sobre tornar-se inteiro novamente. É um processo de reconexão com o eu autêntico, com quem realmente somos, antes que os traumas e as expectativas externas nos afastassem da nossa essência. Como disse Jesus no Evangelho de Tomé: o que você trará de você mesmo salvará, o que você não trouxer condenará.